6, eu acho que quando a pessoa fala de Efésios 6, todo mundo se lembra logo, né, da armadura de Deus, e agora uma música que é muito famosa. Mas tem, dentro dessa mensagem da armadura de Deus, tem uma frase que ela fala muito comigo. Não é de hoje. Ela sempre falou muito comigo e muito profundamente. A gente pega, vamos lá, a gente pega lá no passo 10, sempre. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pegando aqui muito rapidamente para chegar onde eu quero, tá? E diz assim, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. E no versículo 11, investimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não se cansa, ele não para, ele não... Muito pelo contrário, o diabo não cansa, mas ele busca um contra-ataque, ele busca uma brecha, principalmente quando as pessoas estão cansadas ou esperam que elas desfalecerem. E existe uma batalha real espiritual. Existe uma batalha, assim como o diabo faz os seus ataques. E aqui está dizendo que nós devemos nos preparar, nos vestir, nos proteger, nos cobrir com toda a armadura de Deus, nos cobrir contra os ataques do diabo. Muitas pessoas vêm caindo na fé. Muitas pessoas, inclusive pessoas que nós considerávamos que eram pessoas fervorosas, que estavam sempre na igreja, que falavam de Deus, que oravam e choravam, levantavam as mãos e louvavam, e hoje não estão mais na presença de Deus. Isso em toda parte, em todas as igrejas, e às vezes a gente até fica triste sabendo por noticiários que uma pessoa que pregava o evangelho ganhou almas, que tinha um ministério conhecido, um ministério famoso, e caiu. Muitas pessoas vêm caindo na fé. E por que essas pessoas caem? Por que elas desfalecem? Por que elas se afastam? A verdade é que elas não estavam se cobrindo com a armadura de Deus. É lógico que não. Elas não estavam vestidas, protegidas com a armadura de Deus. E se a pessoa não tiver protegida, toda vestida, toda cobrida com a armadura de Deus, ela não consegue aguentar, porque o diabo, ele não descansa, ele ataca o tempo todo. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra os principais e potestades, contra os dominadores do destino tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, acima da terra, abaixo dos céus, existe uma guerra. Existe uma guerra. Se a gente for analisar as pessoas que enfrentam guerra física, guerra dos guerreiros, dos valentes, naturalmente existe um momento em que eles ficam cansados, que eles ficam afadigados, ofegantes, por causa do exercício, por causa da luta, porque corre, porque anda, porque... E às vezes a gente é tão bobo de pensar que a guerra no mundo espiritual não causa cansaço. Também causa cansaço. E se a pessoa correr muito, ela cansa. Se a pessoa faz exercício, ela cansa. E a nossa vida é exatamente isso. E não dá para parar, fingir que não está acontecendo uma guerra espiritual, e nem dá para a gente cruzar os braços e ficar passeando, nem mesmo passeando no terraço. Passeando, a palavra, não estou me referindo a alguém aqui já deve ter se tocado, eu estou me referindo a Davi, que no tempo da guerra
significa andar sem propósito. Vamos vigiar, não podemos ficar assim. Nós temos um propósito, nós fomos chamados, nós sabemos para que viemos, então não podemos passear, nós não podemos passear. E passear no terraço, porque qual é o tempo de guerra? Aqui, quando a gente vai ver, fala sobre o dia mau. Algumas pessoas já enfrentaram uma guerra na sua vida, em que ela precisou batalhar, dobrar joelho, lutar, orar o tempo todo, chorar, buscar muito a Deus, e algumas estão enfrentando exatamente esse tempo. Na verdade, eu penso que nós estamos vivendo um momento em que todos os cristãos têm uma sensação de que a guerra não está dando trégua, não está dando tempo, e que esse dia mau que eu considerava que era o dia mais difícil da sua vida, algumas pessoas têm essa sensação de que os dias, não é um dia mau, os dias têm sido maus para todos os cristãos. Então o tempo da guerra é esse agora. E assim como as pessoas vão lutar, vão para a guerra, e correm, e atacam, e se protegem, voltam cansadas. Alguns cristãos também cansa. E não tem cansaço que eu considere pior do que o cansaço mental e o cansaço emocional e o cansaço espiritual. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecendo inabaláveis. E eu disse que tem algo nessa mensagem que me chama a atenção muito, o tempo todo. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, e é exatamente esse versículo 13, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Resistir. Só recapitulando, alguns cristãos têm a sensação de que ela está vivendo um dia mau todos os dias, sem trégua. É uma luta diária, é uma guerra diária. Ela está em tempos difíceis, que para ela esse período está sendo dias mau e não um dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, isso me chama muita atenção. Sempre, desde que eu li a primeira vez, eu já vi não sei quantas vezes, me chama muita atenção. Porque depois da guerra, algumas pessoas ficam cansadas, depois de fazer exercício, depois de lutar. E algumas pessoas que passaram por uma guerra espiritual, por uma luta espiritual, dobraram o joelho, oraram, acordaram de madrugada, porque elas estavam precisando de uma resposta, de uma intervenção divina urgente. E essa necessidade, se ela não buscasse, não orasse, não chorasse, o coração dela ia cair em desespero. Por isso ela entrou numa guerra espiritual, lutando, dobrando o joelho, orando, buscando a Deus, indo para a igreja, fazendo propósito. Inclusive, esses dias estava me chamando muita atenção. Passava 5h40, não sei por aí assim, e eu via a igreja aberta. Eu sabia que tinha gente aqui com propósito, né? Eu desconfio que eram 2 pessoas, e aqui da linha de Jesus tem gente com propósito. Eu acho isso maravilhoso, quando as pessoas não ficam de braços cruzados esperando. Se você quer ver algo diferente, faça algo diferente, entra mesmo em propósito. O nosso Deus responde, isso não tenho dúvida. Então, algumas pessoas entraram numa luta, numa batalha, por algo na vida dela, ela dobrou o joelho, ela chorou, ela orou, fez propósito de acordar de madrugada, às vezes de ir para a igreja, dobrar o joelho. Tantos propósitos que pode ter feito, jejum. Às vezes tem pessoas até que convidam alguém, vamos orar. Como hoje eu estava orientando uma pessoa, faz um propósito, chama 3 pessoas, ou então mais 2 para representar o Pai do Espírito Santo. Fala para essas pessoas entrar no propósito contigo toda semana,
14. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, porque a verdade liberta, irmãos, e vestidos-vos da couraça da justiça. E a verdade liberta, e a verdade combate a mentira, e o diabo é o pai da mentira, e a pessoa tem que ter muito cuidado, porque nós estamos cercados, rodeados de tanta mentira, de tanta ilusão. A verdade liberta, e a couraça da justiça, que é uma nova conduta, um novo caráter, um novo estilo de vida em Cristo, porque em Cristo nós somos justificados, e Ele introduz em nós um novo caráter. Essa é a couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Comentar, né? Porque todo cristão verdadeiro, todo salvo, ele tem o desejo de falar daquele que o salvou. A verdade é, ou você prega ou você morre. E isso não é para pregadores, pastores, evangelistas. Isso é para todo cristão. Ou prega ou morre. Então, todo cristão tem o desejo sincero, a vontade de pregar o Evangelho e se preparar os pés para pregar o Evangelho, desviar a pessoa de muitos caminhos errados, sempre, nunca com violência, com arrogância, mas sempre propagando a paz, proporcionando ou promovendo a paz. Versículo 16. Embraçamos sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que nos protege. Olha o que nos protege, irmãos. É a fé. É a fé. E nada de dúvida ou desconfiança. Mas em todas as situações da nossa vida, nós precisamos decidir, escolher, crer, nunca duvidar, nunca vacilar na nossa confiança em Deus. O que nos protege é a fé. Então, em toda situação, decida crer. Versículo 17. 17. Tomai também o capacete da salvação. Pensamento, capacete da salvação. A mente, o pensamento. Quais são os nossos pensamentos? O que tem na nossa mente? O salvo, ele pensa nas coisas do alto. E esses pensamentos é que tem que prevalecer, é que tem que encher a nossa cabeça. O salvo, ele pensa nas coisas do alto, porque o coração dele está lá, aonde está o Senhor dele. Então, sempre os pensamentos no céu, nas coisas de Deus, como diz lá em Filipenses. Deixa eu terminar aqui. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala da espada do Espírito e já diz também o significado, né? Que a palavra de Deus, que essa é mais importante do que uma espada que corta dos dois lados. Então vamos nos preparar, conhecer cada vez mais a palavra de Deus e ter sempre ela para combater o diabo. Palavra de Deus. E 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Me permitam voltar rapidinho no 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, foi dado todas as dicas, todas as instruções para vencermos, de acordo com o que nós lemos aqui. Quem está coberto, quem se cobriu, se vestiu, se protegeu com a armadura de Deus, com toda, não algumas, mas com toda a armadura de Deus, quem se sentiu com toda a armadura, essa pessoa está pronta, está apta, está capacitada
E depende muito do que a pessoa considera como vitória. Irmãos, o que é para nós a vitória? Jesus, tomara que não tenha beijo de cada um. E o que é para nós a vitória? A gente passa por muitas dificuldades nesse mundo, muitas tribulações, muitas lutas, muitas adversidades e provação. E o próprio Deus, Ele prova e vai nos provar para cada uma fornalha específica para provar como se purifica o ouro. Todos nós passamos por muitas provações, por muitas dificuldades, mas nós precisamos acreditar e confiar naquele que nos criou. Entende que sabe tudo a nosso respeito. Ele nos criou, Ele nos conhece intimamente, perfeitamente, plenamente, sabe o que é melhor para nós. Não só isso, o olhar dele está em todo o tempo sobre a nossa vida. Ele está atento a cada passo, a cada detalhe. Isso fica muito claro quando ele diz que ele cuida até dos passarinhos. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, se ele tem conhecimento dos fios de cabelo da nossa cabeça, da quantidade, não tem conhecimento das nossas dificuldades, dos nossos problemas, daquilo que tira o nosso ser. Ele tem conhecimento e a gente precisa confiar nele, porque ele não só conhece, ele olha, e para quem quer que confia, busca e encontra nele consolo. Nisso a gente precisa confiar. E depois de tudo, olha só, vencer. Se a gente for olhar a vida de Paulo, ele morreu como um derrotado, sozinho, abandonado e entregue nas mãos dos pecadores e com uma morte violenta. Então, se a gente olhar assim, Paulo morreu como um derrotado. Durante todas as eras cristãs, durante toda a história da humanidade, muitas pessoas morreram por causa da sua fé. Muitas pessoas perderam no mundo, perderam a vida por causa da sua fé. E essas pessoas que perderam a vida por causa da fé, na verdade, irmãos, eles não perderam. A verdade é que eles selaram o seu testemunho. Isso é uma vitória. Eles selaram o seu testemunho. E quando eles selaram o seu testemunho, e a gente olha para a vida deles, eu não sei se você tem esse hábito de fazer, mas eu vejo hoje, eu estava vendo, estudando um pouco a história de... esqueci o nome dele agora. Quando a gente analisa e olha a história da vida deles, a gente... acho que foi ele. Quando a gente olha para a vida deles, tudo que eles passaram, a perseguição, tudo que eles enfrentaram, acho que foi John Clive, que ele, até depois que ele morreu, queimaram os ossos dele, fizeram cinza para queimar tudo que ele ensinou, para não deixar nenhum vestígio sobre a vida dele aqui na terra. A gente olha para a vida dessas pessoas, elas aqui nesse mundo aparentemente perderam, mas elas selaram o testemunho delas, e com isso elas são encorajamento, elas são estímulo para mim, para todo cristão sincero. Elas são um estímulo. A gente pode enfrentar tudo, mas quando alguém aqui nesse mundo perde a vida por causa de Cristo, na verdade ela está selando o seu testemunho. E quando fala assim, permanecer firme, depois de ter desvencido tudo, como eu digo, alguns perderam a vida, mas alguns esmorecem depois da vitória. Esse é um risco muito grande. Alguns esmorecem depois da vitória.
vitória. O que aconteceu? A vitória que ela tanto desejou, marido, casamento, na maioria das vezes, como eu gosto disso, testemunho, acompanhei muito isso, né? A gente acompanha muita gente lutando pelo casamento, lutando pela restauração, lutando pelo retorno, lutando pelo casamento, porque estão ali, morando dentro da mesma casa, mas a vida dá um verdadeiro inferno, o amor esfriou, e eu vejo muitas pessoas lutando, dobra joelho, e às vezes a ameaça, o rompimento total, a ameaça do divórcio, a ameaça do acabou, e quando isso as pessoas estão ali, dobrando o joelho, lutando. Quando conseguem, eu estou dando um exemplo, mas às vezes é uma doença, luta, cumpre o diagnóstico, para buscar um outro diagnóstico de cura, de milagre. Aí a pessoa luta, dobra os joelhos, se esforça, e às vezes elas vencem. Muitas vezes Deus faz milagre e a pessoa vence. E o que acontece quando ela vence? Esse é o maior perigo. É que a maioria, irmãos, quando vence, baixa a guarda, arreia as armas, e não existe ninguém mais vulnerável do que aquele que arreia as armas, baixa a guarda. Venceu, vai desfrutar da vitória, já não ora mais como antes, já não se dedica mais, se esforça como antes, já não acorda de madrugada, já não toca joelho, já não busca, Deus não faz propósito, ela simplesmente descansa, ela arreia as armas, dando assim a oportunidade, a brecha para vir contra-ataque do diabo e pegar ela despercebida, sem o que Paulo falou, vigiando, sem vigiar. Então esse é o maior perigo dos crentes. E isso sempre me chamou a atenção, depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra, permanecer inabalável. Como se permanece na palavra? Como é que se permanece na palavra? Firme eu estou, na minha posição aqui, firme eu estou, mas inabalável é só quem não cede aos grandes abalos da vida. Os abalos vêm, já vem para mim, vem para você. Então quando vem os grandes abalos da vida, permanecer firme, essa é a orientação, essa é a advertência de tudo que a gente já leu, já estudou aqui nessa noite. A maior advertência que eu quero para penetrar até a tua alma é permanecer firmes, inabaláveis, independente das circunstâncias, independente do que acontecer, independente de tudo, sempre confiando em Deus. Por quê? Porque o nosso coração está exposto diante de Deus, exposto, Ele pode ver, Ele pode examinar, principalmente aquilo que Ele mais quer encontrar dentro do coração. O coração está exposto diante de Deus com sinceridade, e como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, e mostrando para Deus essa fé, essa confiança diante dos grandes abalos, não ceder, sempre cremos, sempre acreditando que aqui nesse mundo a gente vai passar por muitas lutas, às vezes nós vamos ter vitória. Fala uma coisa para vocês, que isso está aqui comigo, talvez tenha alguma coisa a ver com a mensagem de domingo, e geralmente na sexta-feira eu já tenho alguma coisa para domingo, hoje eu não tenho nada, mas tem uma coisa que está dentro de mim aqui, é que tem muita gente que é boba, é tola, e acha que o ímpio, ele não pode ser feliz. Tem muita gente que pensa que o ímpio não pode ser feliz.
E eu não sei se você vai compreender o que eu vou te dizer agora, mas tem muita gente que vai descer feliz para o inferno. E nem todos que vão para o céu, para a glória, vão felizes, mas vão em paz. E tem gente que acha que o ímpio não pode ser feliz e fica aguardando a infelicidade do ímpio porque ele está no caminho errado, porque ele não serve a Deus. Então fica na expectativa da infelicidade do ímpio. Está passando um dia, está passando uma semana, já passou um ano, já passou 3 anos, o ímpio está lá só prosperando. E tem muita gente que vai descer para o inferno feliz. Para o céu, nem todo mundo vai feliz, mas todo que for para o céu e for para a glória vai em paz. Então, nós vamos passar por muita luta aqui, ainda que a gente não vá feliz, mas existe uma esperança que age no nosso coração, é que nós, que somos verdadeiramente Deus, nós vamos nos encontrar todos juntos lá, sem medo, sem sofrimento, sem dor, sem dúvida, sem tristeza. Nos regozijaremos eternamente. Então, essa é a verdadeira vitória. Sabe o que é? Depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra. Você sabe qual é a verdadeira vitória? Às vezes você tem uma vitória em relação ao seu casamento, uma vitória em relação ao diagnóstico, às vezes você tem uma vitória em relação à tua família, ao parente, mas a verdadeira vitória, presta atenção no que eu vou te falar, é você resistir em meio às suas guerras, todos os dias. A verdadeira vitória do crente é ele resistir hoje, é ele resistir amanhã, é ele resistir todos os dias. Não temos motivos para retroceder, não temos motivo para resistir, mas nós temos motivo para continuar, porque ele diz: eu estarei contigo todos os dias, por onde andares. Amém, Jesus? Resista. Eu volto a falar para vocês, isso daqui, estou terminando de pregar agora, mas vai continuar. Tem coisas assim na palavra de Deus que fica latejando, fica latente dentro de nós. Isso daqui já tem muito tempo, desde que eu conheço, fica latente dentro de mim. E depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra. O desafio de permanecer firme na palavra até depois que Deus mudar a história, que Deus enxugar as lágrimas, que Deus mudar essa situação, reverter essa situação, até depois que Deus chamar, até depois que você tiver grandes vitórias da parte de Deus. Mas ainda assim, não baixa a guarda, não arreia as armas, mas continua firme na palavra, continua orando, continua buscando, continua dedicado, continua esforçado, porque essa é a vontade de Deus e esse é o caminho de todo crente verdadeiro. Amém, Jesus? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Perseverança. Louvado seja Deus. Convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus.